Ele começa ali e vai dizer que Pedro, ao levantar, vai dizer que as correntes caem no chão. As correntes dos seus pés caem no chão, aleluia. Vai dizer que ele é liberto e ele começa a olhar aquelas algemas. Quem que abriu? Foi o Todo-Poderoso Jesus Cristo, o general. Foi quem que abriu essas correntes, essas algemas? Foi aquele que manda, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre, aleluia. Meus irmãos, ele ali, pode ser que ele estava pasmado ainda, nem entendendo, porque vai dizer que ele nem sabia se era uma visão, não sabia se era um sonho. Meus irmãos, tem algo acontecendo na nossa vida que Deus está dizendo, você não sabe se é um sonho, você não sabe se é uma visão, mas você tem que entender uma coisa, no final da história todas as coisas vão cooperar para o bem na sua vida, na sua família, aleluia. Meus irmãos, então vai dizer que ele apressa, aí Pedro pode dizer, ei, vamos apressar, tem um buraco para nós fugir? Será que você abriu um buraco, rompeu aqui na cadeia um buraco para nós fugir? Ou abriu uma janela? Aquele anjo vai dizer não. Porque quando Deus quer libertar, Deus faz você sair pela frente, aleluia. O Senhor Jesus, Ele não põe você escondido, passa pelo esgoto, não. Ele abre aonde você entrou, por onde você entrou, você vai sair. Ele está dizendo, aí aquelas portas, meus irmãos, como é que nós vamos passar por mais 2 barreiras de soldado? E vai dizer que o anjo andando na frente e Pedro atrás. Anjo andando e Pedro atrás. Aonde ele pisava também. Sabe o que é? Aonde a presença do Senhor vai na frente, você tem que ir atrás. Aonde o Senhor está dizendo vai, e você tem que ir atrás. Por quê? Porque o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. Então naquele momento ele passa pela primeira barreira de soldados, ele passa pela segunda barreira de soldados, e vai dizer que tem uma porta grande, um grande portal, meus irmãos, de ferro, que diz naquela época para abrir, era carros de boi. Bois fazendo muita força para tentar abrir aquela porta. Mas vai dizer, automaticamente a porta se abriu quando Pedro chegou, aleluia. Oh meus irmãos, a porta que ninguém poderia abrir, mas o Senhor Jesus, Ele pode abrir toda a porta. O Senhor está dizendo aqui para mim e para você, eu estou abrindo porta. O homem diz que não tem como abrir, mas eu abro porta, aleluia. Será que tinha sensor de presença? Hoje tem, né? Hoje você chega, coisa linda, né? Aquele sensor de presença, coisa maravilhosa. Mas o Senhor estava dizendo, ei, os meus anjos abriu para Pedro. Porque quando eu desço para poder completar a boa obra que eu comecei sobre a vida de Pedro, eu vou mostrando para ele que eu vou além daquilo que nós pensamos, eu vou além daquilo que os homens pensam, para mostrar que eu sou Deus Todo-Poderoso, aleluia. Que Pedro não servia a qualquer Deus, meus irmãos. Então naquele momento Pedro vai passar sobre as portas. As portas vão se abrindo, e Pedro passa, aleluia. Meus irmãos, vai dizer que naquele momento ele começa a andar sobre aquela rua, que era a porta da cidade. Vai dizer que o anjo desaparece. Então Pedro cai em si. Olha Pedro, eu não estava preso? Meu Deus do céu, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Aí ele viu que o Senhor o livrou da prisão. Ele sabia que Deus tinha um plano sobre a vida de Pedro, que na vontade do Senhor Pedro foi preso, e da mesma maneira Pedro também foi solto pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, muita coisa vai acontecer na minha e na sua vida que nós nem acreditamos, que nós nem esperamos. Como é que eu cheguei aqui? Foi as mãos do Senhor Jesus que abriu uma porta para mim passar, e porta que Ele abre nós temos que passar, aleluia. O Senhor está dizendo, eu vou abrir porta, mas tem que passar. Porque se eu abrir e você não passar, elas vão se fechar novamente. O Senhor estava dizendo para Pedro, Pedro, eu abro, mas quem que tem que dar o passo é você, Pedro, aleluia. Quem que tem que dar o passo de confiança é você, Pedro. Então na hora que o Senhor abre aquela porta, meus irmãos, Ele dá o seu passo de confiança, porque Ele sabia que era um Deus Todo-Poderoso que estava o livrando, aleluia. Mas vai dizer que Pedro está solto. Herodes perdeu. E para onde ele vai, meus irmãos? Para a casa de Marta e Maria. Aonde? Aonde estava a igreja orando, aleluia. Aonde tinha um grupo reunido acreditando no Senhor. Liberta Pedro, Senhor Jesus Cristo, liberta Pedro, Senhor. E vai dizer que ele chegando lá, ele bate na porta. E ninguém abre. Meus irmãos, ele acabou de escapar de uma prisão, que ninguém poderia abrir aquela porta, e Deus abriu. E por que ele chegou na casa de Maria e não pôde, ninguém o abriu, ou Deus não poderia abrir?
Ou ele não poderia abrir? Ele bate a porta. Vai dizer que uma serva lá do lado de dentro vai dizer: eu conheço essa voz, é Pedro. É Pedro. E vai dizer que ela, com muita alegria, ela vai correr e dizer para aquele círculo de oração, ou para aquelas irmãs que estavam orando, para aqueles irmãos que estavam orando, dizer: ei, pode parar de orar, porque o Senhor já libertou Pedro. Aí pode ser que muitos estavam de joelho, olhou para trás e falou assim: oh meu Deus do céu, Pedro já numa hora dessa já morreu. Meus irmãos, você está orando para libertar Pedro, mas você não acredita no milagre. Deus está dizendo: você está de joelho, mas você não está acreditando que eu resolvo aquilo que você quer, meu Deus. Porque muitas das vezes a gente está orando: Senhor, liberta, cura, restaura, mas nós nem acreditamos. Tem que acreditar para viver o milagre do Senhor Jesus Cristo, aleluia. O Senhor está dizendo: ei, mas a igreja não acreditava, mas eles estavam orando. Mas eles nem acreditavam. Ei, deixa quieto, não é Pedro não, você está enganada. Deve ser um fantasma, deve ser alguém, não sei. Cuidado, está batendo a porta. Será que é Herodes vindo buscar a igreja? Será que é a sentença de morte também para nós que está orando? É melhor nós até parar. Meus irmãos, não pare de orar. Ainda que tem pouca força, continue orando. Ainda que as forças estão se acabando, continue orando, aleluia. Ainda que você não entenda, mas continue orando. Ainda que nós não acreditamos, continue orando, porque Deus vai operar um milagre sobre a minha e a sua vida, aleluia. Deus não depende de se você acredita ou não, basta orar. Continue orando. Ora para aquele ente querido, ora para o teu marido, ore para ele, continue orando. Mas não tem jeito, tem jeito sim. O Senhor Jesus Cristo ainda tem jeito sim. Ainda eu liberto, ainda eu quebro corrente, ainda eu corto o laço, ainda eu tombo as cadeias, ainda eu liberto aqueles que estão cativados, aleluia. O Senhor Jesus Cristo, aí ele fala: Pedro, é Pedro que está lá fora. O Senhor poderia ter aberto aquela porta, mas o Senhor está dizendo: ei, a porta que eu abri era impossível. Agora aquela que é possível, meta a mão na maçaneta e abre, aleluia. Aquilo que é para mim, para você fazer, o Senhor está dizendo: faça. Aquilo que eu vou fazer, o Senhor está dizendo: aquilo que é impossível, eu faço. Agora aquilo que é possível, começa a fazer no dia de hoje. Começa a abrir porta que o Senhor Jesus Cristo te colocou, aleluia. Abra a porta, profetiza em nome de Jesus Cristo. Porta que Deus abriu, ninguém vai fechar em nome de Jesus. Então nós temos que ter decisões próprias, meus irmãos. Temos que ter atitude na presença do Senhor. E vai dizer que eles abram a porta, porque Pedro vai insistir. Insistiu bater na porta. E vão se abrir-se as portas. E ali eles vão dizer, vão ver que a mão do Senhor Jesus Cristo o livrou. A mão de Deus livrou Pedro de Herodes, aleluia. E aquele que confrontou Jesus, cadê? Cadê Herodes? Cadê? Foi comida de bicho. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele muitas das vezes, ele tenta travar a nossa vida, meus irmãos. Ele tenta travar o povo de Deus, a igreja do Senhor. Mas fica tranquilo que a luta não é contra nós. Sabe por quê? O Senhor está dizendo: dos meus cuido eu, aleluia. O inferno se levanta, mas fica tranquilo. Ei, maior é aquele que está conosco, o general de todas as guerras. Eu vou lutar por vós, aleluia. Não precisar lutar, meus irmãos. Só descansa como Pedro. Descansa no Senhor Jesus. O Senhor está dizendo: descansa, ainda que esteja difícil, descansa. Ainda que esteja difícil, descansa no Senhor. Ainda que está aprisionado, pode ficar tranquilo. O homem pode aprisionar a sua carne, pode aprisionar você humano, mas não aprisiona o seu espírito que tem dentro de vós. O espírito que regozija todo dia: Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus Cristo. Ei, o inimigo, ele pode tentar de todas as maneiras, meus irmãos, tentar calar a igreja, tentar parar o povo de Deus. Mas mal ele sabe o tamanho do Deus que nós servimos, aleluia. O Deus que tem dado libertação, que tem dado, o Senhor Jesus Cristo tem dado, podendo dar vida para a sua igreja. É um Deus que não perde batalha, meus irmãos. E se nós estamos orando, continue orando. Continue orando. Continue orando pela sua casa. Continue orando pela sua família. Continue orando pelo seu emprego. Continue orando, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo está dizendo que vai abrir porta. Ah, porta que você nem imagina. É porta que o Senhor está abrindo para você passar. Aleluia. Então Ele está dizendo, Ele vai abrir porta e você vai ser liberto. E vai ver o quê? As mãos do Senhor.
As mãos do Senhor Jesus Cristo me libertou. As